Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Este é um culto público, cristão. As portas estão abertas. Ainda temos liberdade neste país. A palavra será pregada, a semente será semeada na terra fértil de Deus, que é o coração dos eleitos do Senhor. Que bom que nós temos uma razão para viver, forte razão para viver. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Rob, a Ellen faz aniversário hoje, ela não veio? Nosso carinho, nosso amor da nossa família, da Cristo vive para ela. Parabéns, tá? Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Restituição, vocês marcaram a minha vida. Eu estou aqui emocionado. Vamos ver como é que eu vou pregar. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Palavra linda, hein? Palavra libertadora. Vamos ouvir o Espírito de Deus falar. Oremos ao Senhor. A honra, o louvor, o império, a força, a majestade, a grandeza, a magnificência, tudo te pertence, Pai. Esta igreja é uma igreja de adoradores, é uma igreja de redimidos, é uma igreja santa, sem mancha, sem rugas, sem defeitos, lavados no sangue do Cordeiro. Temos um chamado, temos uma vocação celestial. Foi-nos proposta uma carreira, e aqui estamos nós, ó Deus, desembaraçando-nos de todo o peso, seguindo esta proposta de Deus, este chamado, um chamado a conhecer o coração de Deus, a mensagem verdadeira e pura do Evangelho. Fala-nos, Deus, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração. Eis-me aqui, Senhor, sou teu servo, sou teu filho, proclamo a sabedoria dos céus, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amor. Olha que presença de Deus, hein? Fabuloso este culto, hein? Fabuloso, maravilhoso, glorioso. Meus amados irmãos, minha família bendita, eleitos de Deus, pedras que vivem, aqueles que são selo do meu apostolado, são os meus filhinhos em Cristo. Você foi gerado através do altar e deste apostolado por Jesus. Meus amados, hoje nós vamos fazer uma reflexão profunda sobre a necessidade de mudanças comportamentais, de atitudes, com essa força do Espírito Santo. Nós vamos tratar sobre este tema instigante, intrigante e difícil de ser abordado, que é
o viciado, várias áreas que nós vamos tratar, especialmente aquela pessoa que não quer mudar. Este versículo que eu acabei de ler com você, é um versículo que tem uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, para quem dentro desta catedral, ou pelas mídias sociais, do outro lado do mundo, aqui no Brasil, que estão passando por tentações, por lutas, por pressões, por situações que muitas vezes você olha e diz: não sei como sair disto. Saiba de uma coisa, filho, tentação é comum a todos nós. Todos passamos por lutas. Veja o que Paulo disse. Ele disse que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, sobrevir uma tentação, até Jesus foi tentado. Não pecou, mas ele também foi tentado. Então a tentação é comum a todos. Todos passamos por lutas que nos sobrevêm. Mas a Bíblia diz que nada disto é fora da esfera humana. Diz que não fosse humana. Então nós não estamos tratando aqui com pseudo-sentimentos, com coisas do além. Nós estamos tratando com coisas meramente humanas. Então ele disse, tentação que não é humana, ou é humana. Então às vezes o diabo me tentou. Na realidade, isto é a nossa humanidade, a nossa carne. A nossa carne, diz a Bíblia, para nada aproveita. O Espírito é que dá vida. Mas Deus é fiel. Deus não abandona os seus filhos no meio das tentações e das lutas. Paulo diz, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, qualquer situação humana, por mais pesada que seja, por mais difícil que seja, a Bíblia diz que nós podemos suportar. Agora, diz que juntamente com a tentação, ele proverá livramento. Ou seja, Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Ainda que a pessoa às vezes pense assim, mas o álcool, mas a droga tem mais força que eu. Não, não tem. A tentação pode ser pesada, forte, mas diz que juntamente com a tentação, Deus provê o quê? Livramento. Deus promete um escape, uma saída. Deus promete. Ele dá a oportunidade, e nós vamos aprender isto hoje, de como fugir, como escapar de alguma situação que, se continuar descontrolada, pode levar a um fracasso e uma derrota de vida. O que Deus está mostrando no início desta mensagem é que não há para nós evangélicos um beco sem saída. Não existe isso aqui. Você já ouviu esta expressão, né? Estou num beco sem saída. Deus disse, eu dou o livramento, eu dou a saída. Então nós temos que aprender com Ele, como é que podemos escapar. O próprio Paulo diz, fugir das impurezas, fugir da idolatria. Então, ele ensina, não há beco sem saída, nas tentações, nas lutas, nas pressões, nas provas, na pressão emocional, na pressão financeira, nos desafios da fé. Jesus está provendo um escape, uma saída, um livramento, um alívio providencial, uma porta que se abre como escape.
Então, escape é promessa de Deus. Então, meus amados, o problema disso tudo é: como é que supera o apóstolo uma fraqueza? Porque, volto a dizer, nós vamos tocar nas questões de drogas e tal, mas existem fraquezas, por exemplo, a covardia, o medo, a procrastinação, este vício de adiar. Vamos tratar tudo isso, tenha paciência, vamos tratar tudo isso. Como é que eu posso superar isso, se isso está entranhado na minha mente, nas minhas entranhas? Como é que eu posso superar isso? Paulo diz aqui em Efésios 4, no sentido de que, quanto ao trato passado, então ele diz, nós temos uma vida passada. Então, quanto às coisas da vida passada, nós temos que nos despojar do velho homem. Quer dizer que quando nós nos convertemos, junto com a nossa conversão do Espírito, veio um velho homem, o velho Adão, a velha natureza, a velha carne. Então diz que nós é que temos que nos despojar. Ou seja, eu tenho que reconhecer qual é a área de fraqueza, qual é a área de dificuldade que eu tenho na minha vida para me despojar. Por quê? Ouça, porque esse velho homem, o velho Adão, se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quer dizer que nós trazemos na nossa velha natureza, no velho Adão, na carne, concupiscências. Os espanhóis usam desejos enganosos. Todos nós temos na nossa carne desejos enganosos. E diz que esses desejos, se não forem despojados, a pessoa se corrompe. Quando eu comecei a tratar alguns tempos atrás sobre posição, comportamentos, uma irmã me escreveu uma cartinha muito bonita. Ela disse: apóstolo, eu não era uma mulher rixosa, eu era uma mulher rixosíssima. Era o comportamento. Brigava com o marido, brigava com o filho, brigava com o mundo, brigava com todo mundo. Eu era rixosíssima. Quando ela começou a entender que ela teria que se despojar daquela velha mulher, o velho homem, porque senão isto iria corrompê-la, e todos os desejos que corrompem são enganadores. Então ela começou a fazer o exercício da fé, a orar, a praticar a palavra, até que disse: hoje eu amo meu marido, eu trato bem, com carinho, eu sou outra mulher. Eu era uma mulher rixosíssima e hoje me transformei naquela mulher que a Bíblia manda ser uma mulher santa. Ele disse: temos que nos despojar. Versículo número 23. E depois que você entende que há uma área que tem que trabalhar, uma ou várias áreas que têm que ser trabalhadas, que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, quando eu reconheço, porque às vezes você fala com uma pessoa, ainda ontem nós estamos falando com uma pessoa, eu e minha esposa, e eu disse: amor, essa moça está ensandecida. Você percebia nos olhos, ela estava nervosa. Só que ela estava tratando de um assunto, mas na realidade ela sempre foi assim. Ela não se despojou da velha natureza, não se renovou no espírito de entendimento. Gente, agora eu estou entendendo, eu estou ouvindo a pregação, estou recebendo a palavra, ela está ouvindo entrando no meu ouvido, vai para o meu coração, começa a fortalecer, começa a frutificar, e tem que gerar mudança. A promessa de Deus é uma regeneração. Por isso é que nós somos diferentes dos pagãos. Por isso é que nós somos diferentes dos mundanos. Já fomos, já estivemos do outro lado. Mas com o trabalho, o que disse Paulo? De glória em glória, nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo na imagem do Senhor. Claro que quem te conheceu do passado diz: não, isso não é a mesma pessoa.
Mudou. Ela é rixosíssima, agora é amorosíssima. A pessoa de vez em quando mentia, agora luta pela verdade. Então, isso aqui é muito importante. Depois diz no versículo 24: e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Então, a velha natureza tem que desaparecer da nossa vida e nos despojar do velho homem, e depois nos revistamos de um novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o que se espera de um cristão? Justiça, retidão, verdade. Mas toma, a minha mulher me irrita. Justiça, retidão e verdade. Mas quando eu estou no trânsito, eu solto. Justiça, retidão e verdade. É muito lindo ver uma pessoa transformada. Você tem esta conexão com o que eu estou lhe dizendo. Você sente que há uma transformação, e houve uma transformação na tua vida? Faça assim com a mão para eu ver quem não... Isso mesmo, há uma transformação. De glória em glória. Revestidos do novo homem, criados segundo Deus. Então eu não posso dizer, mas apóstolo, eu sou um velho pecador, a minha carne é fraca. Quando surge uma situação, eu percebo que eu sou o vermezinho de Jacó. Amado, isso não existe na vida de uma pessoa que foi criada segundo Deus, de glória em glória, com justiça, com retidão e com verdade. Isto nos faz diferentes do pagão que está lá fora. Então, os desejos enganosos, eles são enganosos. A concupiscência, os desejos enganosos, é um desejo enganoso. Às vezes a pessoa quer muito uma coisa e aquilo é um engano na vida dela. Vai dar rolo, vai dar problema, vai dar dificuldade no futuro. Então, abandonar o antigo modo de vida, nosso antigo modus operandi, do latim, é uma coisa difícil. Adotar um novo modo de vida, amado, não é fácil. Não é fácil. É de glória em glória, de mensagem em mensagem, de culto em culto. Mas essa mudança de tirar o velho homem, de se despojar do velho homem, se revestir do novo homem, criado segundo a justiça e a verdade, vou te dizer, não é uma tarefa fácil. Por isso Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você vê no caráter, na personalidade, na forma de estar na vida, você vê a pessoa, nos mínimos, porque a grandeza de uma pessoa é vista em quê? Nos pequenos detalhes da vida. Os pequenos detalhes. A pessoa chega, uma hipótese, estaciona o carro num dos parques da igreja. Estacionou, é em Espinha, mas estacionou em cima da outra vaga, vai tirar a vaga de uma pessoa. Aí a pessoa chega carinhosamente, por favor, pode arrumar o carro melhor? A pessoa pega a chave, joga no chão, não vou arrumar o carro, eu sou dizimista, eu tenho direito. Este é um velho homem. É um velho homem. Eu me recordo, uma vez eu estacionei o meu carro errado, e era o bispo Edson, lembra o bispo Edson? Estava com o senhor. Ele chegou muito educado e me disse, pastor, o senhor pode tirar o carro e acertar o carro? Eu disse, sim, senhora. Alguém me disse, mas você é o pastor da igreja. E eu disse, o exemplo tem que vir de mim. Tem que vir de mim. Então, cansou, sobrecarregou. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, façamos admoestações. Então, o que é admoestar? É encorajar,
é falar, é mostrar o caminho, é mostrar os prejuízos de uma vida. Vamos voltar com muito respeito à irmã que me deixou essa carta, que diz: eu era rixosíssima. Você sabe quantas oportunidades ela viveu na sua vida conjugal, na sua vida de marido, mulher, felicidade, alegria, porque era rixosíssima. Até que chegou o dia em que ela disse: isso não é vida. Não estou reproduzindo Jesus, não estou dando um bom testemunho. Começou a trabalhar e hoje é uma apaixonada pela esposa e pela vida. Então, mudar não é uma tarefa fácil. Por quê, apóstolo? Porque às vezes tem recaídas. Tem recaídas, é da carne, são desejos enganosos, são concupiscências enganadoras que o nosso velho Adão trouxe na nossa carne. Agora, se você está no caminho de viver esta verdade, esta justiça, e você quer muito que todos olhem para você e vejam Deus, que a sua palavra seja sim, sim, não, não, que vai além é do pecado, é do diabo, você cumpre a palavra, tem caráter, isso tudo se aprende, não é uma coisa que nós nasçamos com ela. Eu cheguei aqui desta forma e no dia seguinte, não, isto é de glória em glória. Mudar não é tarefa fácil, mas nós não podemos desistir. Quando há um vício, quando há um mau hábito, isso tudo deforma o caráter do homem. O que diz em 1 Coríntios 6,12? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você entendeu? Não me deixarei, ou seja, eu vou buscar o escape, eu quero sair dessa situação, eu não vou continuar nisso, isso é prejudicial, não me faz bem. Você é um funcionário, você é um empregado, você foi contratado para fazer esse trabalho, tirar a Bíblia daqui para aqui. Não faça só isto. Faça além, mostre a excelência do que você é, porque na hora de uma promoção, não é promovido o indivíduo que é pago para tirar a Bíblia daqui para cá, é aquele que tira a Bíblia, que limpa a Bíblia, arruma direitinho, acerta, sabe? Isto se aprende. Isso se aprende, até ser funcionário, dono, chefe, diretor, céu, isso se aprende. Que às vezes a pessoa está numa situação grande e humilha os pequenos, ou então o pequeno que é contra o grande. Isso tudo se aprende na paixão pela palavra, no estudo da palavra. Isso é maravilhoso. Então, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu já fui tentado 3 vezes com ofertas, aliás 4, com ofertas de dinheiro escuso e escuro. Uma delas aqui na frente. Quando me pediram o meu CPF, eu disse: em hipótese alguma. Então, dando um irmãozinho da igreja, pior ainda. As fundações que me ligaram, veio aqui um grupo, dinheiro à vontade, a gente deposita na conta da igreja, depois tira, 35 fica da igreja, 65 tira, o senhor faz compras, farmácia, posto de gasolina, não sei o que, é dinheiro ilimitado, depois faz um contrato de gaveta e passa o que o senhor comprou em nome da igreja para nós, e nós vamos ficar os donos, chama-se lavagem de capitais, ou branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro. Eu disse: o quê? Eu quero que a minha família tenha orgulho de mim, mas eu quero, acima de tudo, que Deus olhe para mim e diga: servo bom e fiel. Isto conta. Isto na minha vida conta. Então, Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Este jugo de escravidão, Paulo está escrevendo à igreja dos Gálatas, que foi fundada por ele, pela graça de Deus, que recebeu a visita de Pedro e dos demais pregadores de Jerusalém, começaram a reintroduzir ritos, cerimônias, batismos. Então Paulo diz: cuidado, não te submetas de novo, porque antes de Jesus nós éramos escravos do pecado.
Fazíamos a vontade dos príncipes das potestades do ar. Ele diz, não te submetas de novo a isso. Não se submeta de novo se você veio de uma igreja da lei, porque a lei escraviza. A lei é um ministério de condenação e morte. A lei exige, você jejua 10, tem que ser 20, você luta com o diabo, você enfrenta monte, você vigilia, não dorme 3, 4 dias. Isso tudo, ritos, cerimônias, batismo, lavar, isso é uma escravidão. E os líderes gostam de escravizar o povo, é para ter domínio sobre as pessoas. Provérbios 26, 11 diz uma palavra dura, ele diz assim, como o cão que torna ao vômito, assim é o insensato que reitera nas suas tontolices, ou seja, que volta a praticar o erro, é como o cão que volta ao vômito. É o tolo que tende a repetir a tolice, a insensatez. Se apega ao erro, a comportamentos prejudiciais e volta lá, e volta, até que um dia é quebrado sem que haja cura. Então esta é uma metáfora que a Bíblia usa, o cão que volta ao vômito, que não se limita apenas às ações físicas, mas a pensamentos e a comportamentos. Você tem que querer, eu tenho que querer. Se eu não quiser, não acontece nada. Então, João 5, 6 diz assim, Jesus vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. Então Jesus aborda uma pessoa doente e faz uma pergunta óbvia. Ele disse, Godofredo, você quer ser curado? Estava doente há muito tempo. Jesus perguntou, você quer ser curado? Mas isto é muito profundo. Nem todas as pessoas querem ser curadas. Porque às vezes uma pessoa doente, ela tem um ganho. Se está doente, então os filhos vão, dão um beijo, levam flores, levam chocolate, sabe? Então a pessoa diz, pô, se eu estou doente, eu tenho o carinho da família. Se eu não estou doente, não tenho, então eu vou, ai, dói aqui, dói ali, dói tudo, muito doente, mamãe, papai, vovô, está no fundo do poço. Aí a família vem. Então ela faz naquela doença um ganho. Nós não precisamos disso. Quer ser curado? Porque nem toda pessoa viciada quer ser liberta. Nem toda pessoa viciada em algum comportamento errado quer mudar. Por quê? Porque isto dói. Há pessoas que não querem ajuda, que nós não podemos ajudar, porque elas não querem ser curadas, não querem ajuda, vivem uma vida atormentada, desespero, mas não mudam. Eu me recordo há muitos anos, tínhamos uma rádio em Casimiro de Abreu, e eu comprei lá um terreno, a igreja comprou um terreno grande, montamos a estrutura da rádio, tivemos que vender porque ela não chegava aqui ao Rio de Janeiro, a esperança era que chegasse, mas não chegou, nós vendemos para outra igreja. Mas compramos um terreno grande, com 15 mil metros quadrados, e o senhor que me vendeu o terreno, tinha uma casa ao lado, era um alcoólatra. De manhã, quando eu chegava lá para a obra, irmão João Bezerra, lembra da nossa, Bezerra me acompanhou muitas vezes, né, na construção, e de manhã este senhor, lembra-se desse senhor, Bezerra, lembra desse senhor? De manhã você falava, cara, era normal, falava de tudo, família, de tudo. Quando começava a aproximar a hora do almoço, do outro lado tinha um restaurante desses de estrada. Ele atravessava uma vez, voltava, atravessava a segunda, voltava, ia beber. Amado, a partir das 2, 3 horas, que ele mesmo me dizia, depois que eu bebo eu sou um bicho. E eu disse a ele, cuidado, porque aqui esta estrada tem muito caminhão pesado, hein? Cuidado, que o senhor atravessa, no início ainda está lúcido, mas depois não dá. Senhor, e nós ficamos amigos, que ele ficou meu amigo e tal. Eu dizia, pare com isso, não pode, isso vai acabar mal, cuidado, o senhor está atravessando já tonto. Ele dizia, eu não tenho forças, o álcool é mais forte do que eu. Você já ouviu essa expressão? Aquilo é mais forte, tentação é mais forte.
Quando vendemos a rádio, passado um tempo, alguém chegou aqui e disse: lembra daquele senhor do terreno? Assim, olha, estava embriagado, um caminhão passou, atropelou e o matou. Isso dói, mudar dói. Jesus veio para libertar. Ele diz que veio libertar o cativo, o oprimido. Em Lucas 4,18 ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Então ele diz: libertar cativo e libertar o oprimido. O oprimido, o cativo, tem um desassossego na alma, tem uma desesperança, pode ser cativo e oprimido por quê, apóstolo? Vícios, álcool, droga, jogos ilícitos. Você vê, tem gente que recebe ajuda do governo, Bolsa Família, não sei o quê, e vai jogar no jogo. Então descobriram que muita gente, 2 bilhões de reais de auxílio do governo, são gastos em jogos ilícitos da internet. É um vício, a pessoa diz: não tenho força para sair disso. Deixa de beber leite, deixa de comer para jogar. Jogos ilícitos. Há pessoas hoje escravas da internet. Do sexo ilícito, da mentira, do falso testemunho. São correntes, são prisões, cleptomania. Ontem lemos uma notícia que um senhor advogado usou uma máscara dessas de lastex. Quem viu essa notícia? Alguns, vocês viram? Usou uma máscara de lastex, parece humana, entrou num prédio, roubou 10 relógios de 80 mil reais. O total foram 10 relógios de 80 mil. Gente, precisa um advogado de botar uma máscara, entrar num prédio, arrombar uma porta para roubar 10 relógios. Se fosse um Patek Philippe de 800 mil reais, 10 relógios, 80, é muito dinheiro isso, relógio de 8 mil. Mas um advogado, cleptomaníaco, mania do roubo, precisa, foi apanhado, identificaram ele, hoje a inteligência artificial identifica qualquer coisa, foi preso, humilhado. Imagine você, uma pessoa cleptomaníaca, uma pessoa que tem vida dupla, uma pessoa que procrastina, tem medo, tem emoções negativas. Tudo isso são prisões, amado. São vícios. Agora, pastor, e a pessoa que não quer mudar? A pessoa que não quer mudar manipula as pessoas. Ela promete. É aquele marido que mente para a esposa pega uma mentira e ele ajoelha e diz: eu prometo, juro. Faz uma cruz. Cruz é maldição, você sabe. Juro, nunca mais vou mentir para você. Aí mente. Aí ele volta a jurar, volta a dizer: não, sabe, hoje você pode ver, eu estou chorando. Eu vou tentar, acredita em mim, pede uma chance, mas não muda. Volta ao vício, volta à mentira, volta aos enganos, dá desculpas, o jogo. Gente, quando nós estamos falando de jogo, tem pessoas que jogam nesse negócio de rua, de bicho e tal, 5 reais, 10 reais, mas tem jogos que a pessoa investe 1 milhão, 2 milhões. É um vício, é uma opressão, a pessoa está amarrada. A pessoa tem o hábito de pedir dinheiro emprestado. Você sabe uma coisa, ao longo da carreira aqui da igreja, nós viemos a descobrir, que se revela, que quem não quer mudar manipula. Então o indivíduo se habituou a pedir dinheiro emprestado e diz: pô, tenho uma dívida, me empresta aí 1.000 reais, senão, pô. Aí a pessoa dá. Essa dívida, na realidade, é para comprar o quê? Droga. Então pede dinheiro emprestado. É outra situação. Quem tem o hábito de pedir dinheiro emprestado, que vira droga,
É uma vida de loucura, é voltar ao erro, é voltar ao vômito, é fazer o mesmo. Amados, há um limite na vida. O mundo não lê a Bíblia. O mundo vê a Bíblia na nossa vida. O mundo não conhece Deus. O Deus que o mundo conhece é o Deus que nós reproduzimos. Então, se eu sou um cara legal, as pessoas do meu bairro, eu entro no meu condomínio e eu digo para os porteiros, graça e paz. No dia seguinte eu passo outra vez, graça e paz. Eu estou dando testemunho. Agora imagina se aquela graça e paz é apenas da boca. Primeira Timóteo 3,15 diz assim, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então tem um procedimento. O culto é às 9. Eu chego 8h30, 15 para as 9, 5 para as 9. Mas eu criei um hábito de chegar a todos os cultos às 10. Então eu vou chegar às 10. Eu perdi o louvor, eu perdi o ofertório, eu perdi muita coisa linda. E aí eu tenho, pastor, eu luto, eu acordo, mas eu fecho os olhos. Isso é vício. A pessoa está habituada a procrastinar. Procrastinação é uma coisa muito diabólica. Tem gente procrastinando ser feliz, tem gente procrastinando fazer obra em casa, tem gente procrastinando estudar, tem gente adiando, não pode. Deus diz, se eu tardar, Timóteo, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A casa de Deus tem procedimentos. A casa de Deus tem procedimentos. Pastor, aquele irmão ali, o cara está sempre mentindo. Então, isso aqui tem que ser trabalhado. Despojar o velho homem, porque é duro. A pessoa que vive presa a uma emoção, um sentimento, uma postura de vida, Paulo diz, não, você tem que saber como proceder na casa de Deus. Por quê? Porque a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a coluna e a baluarte da verdade. Então o que se espera da igreja? Verdade. O que se espera do pastor da igreja? Verdade. O que se espera do povo de Deus? Verdade. Verdade. Porque a verdade é o quê? Libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então Deus nos chama a viver a sabedoria. Ouça, às vezes a pessoa diz, sim, o senhor está concordando comigo, é muito difícil mudar. É verdade. Às vezes tem recaídas, mas a pessoa não desiste, volta. Então, todas as pessoas que andavam com Jesus, todas mudaram de vida. Porque uma pessoa que não muda a sua vida para o padrão da casa de Deus, a igreja do Deus vivo, amado, essa pessoa não tem um minuto de paz no coração. Então Deus muda. Um dia Jesus estava passando por uma aldeia, e tinha um cara pequenininho chamado irmão Zaqueu. Você lembra do Zaqueu? Vai tu, não vou eu? Então esse é o Zaqueu. Zaqueu foi, era pequenininho, subiu numa árvore e começou a olhar Jesus. Jesus está passando, ele está lá em cima da árvore. Jesus olha para ele e diz, desce, convém-me ficar hoje na tua casa. Ele teve um pique, foi a 23/14. Começou a xinguilar. Oh, mas eu sou um pecador e ele está me dizendo que quer ficar na minha casa, gente. Então Jesus chega à casa dele e diz, hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque ele disse assim, olha, o que eu roubei, eu vou devolver. A quem eu prejudiquei, eu vou dar muitas vezes mais. Ele começou a se despojar do velho homem, porque ele era um cobrador de impostos. Então ele roubava, se apropriava das coisas do INSS. Não, perdão, INSS não. Por favor, não. Não, está tudo certo, não existe nenhuma mentira. Então, ele se apropriava das coisas do governo e tal, porque era um cobrador de impostos. Então,
Quando Jesus chegou, ele não disse, sabe que todos fazem, eu também faço. Ele disse, não, eu me despojo, eu digo, sabe, eu vou devolver, eu vou pagar quem eu prejudiquei. Jesus disse, hoje chegou a salvação, porque este é um filho de Abraão. Ele poderia ter dado um jeito, disse, não, Jesus sabe como é que é, a vida é dura, temos que... Então, ele se despojou, ele devolveu o que roubou, sabe, é um padrão. Crente é crente, crente é luz, crente é sal, crente tem, sabe, é outra coisa. O cristão salvo é outra história de vida. Por exemplo, a mulher adúltera. Quando foi apanhada uma mulher em adultério, que o pessoal do Moisés chegou, queriam apedrejá-la, né? Jesus disse, olha só, gente, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Diz que do mais velho ao mais novo, todo mundo escapou, ficou a mulher sozinha. Jesus estava escrevendo na areia, e ele disse, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Vai em paz, eu também não te condeno, mas não peques mais. Porque esse pecado do adultério no tempo dos judeus, o homem podia, não tinha problema, era machão. A mulher não podia, era apedrejada até a morte. Jesus deu a receita, diz, você tem que mudar, moça. Você tem que mudar, tem que arranjar um marido, ficar noivo, encontrar alguém, sei lá. Mas esse modus de vida, modus operandi não está certo. Vá e não peques mais. A mulher que ele se encontrou na beira do poço de Jacó, Jesus disse, esse marido não é teu, nem os outros também não eram teus. O que a mulher fez? Ela não deu desculpa. Jesus disse, você falou a verdade, você está se despojando. Ela saiu dali, foi correr pela cidade, disse, ele falou tudo a meu respeito, e muita gente foi salva, porque ela se despojou da velha natureza. O endemoniado gadareno, tinha demônios por todo lado. Quando Jesus o curou, a primeira coisa que ele fez? Começou a dar testemunho, ele se despojou da velha natureza. Então, Cristo não é conivente com o pecado, ele exige arrependimento e exige reconciliação. Nós já tivemos muita gente aqui na igreja que mentia, que enganava, que fazia, que acontecia, até que chegou uma hora, disse, temos que arranjar aqui um culpado. O culpado do nosso erro, da nossa mentira, do nosso engano, quem é? É o apóstolo. Oh, então todo mundo, é o apóstolo, mata, Barrabás. Então, sabe, cada um tem... Aliás, a Bíblia diz, todos nós vamos prestar contas diante de Deus de nós mesmos. Não adianta eu dizer, é você o culpado do meu erro, eu vou prestar contas a Deus. Então, Cristo não é conivente com o pecado. Muitos pedem ajuda e nunca mudam. Isto cansa. A vida de uma pessoa que tem esses problemas é cansativa, é frustrante, adoece, enfraquece. Quantas pessoas começaram com uma dependência de um vício, depois o vício se tornou mais vício, depois mais vício, porque vício anda de mãos dadas com o suicídio. Muita gente. Eu vou lhe dizer uma coisa, no Brasil, 38 pessoas se suicidam todos os dias no Brasil, 38. A média. Por quê? Porque andavam de mãos dadas com alguma coisa que vai, não suporta. Não tem a igreja, porque vão na maioria das igrejas e vão ver o pastor dançando de roupinha bonita e muita gente com gestinhos efeminados, tá? E a pessoa vai, quando chega lá e diz assim, o que tem aqui? Não, tem sapateado. Como é que é o sapateado? Não, sapateado é assim. Então, tem um outro que faz movimentinhos, sabe, efeminado. Tá, é isto que a igreja tem. Não, nós temos mais uma coisa. Temos um óleo que veio de Jerusalém, temos o sal que veio do Himalaia, temos não sei. Então a pessoa pega o sal, pega o óleo, pega o sangue de Cristo, bota tudo na cabeça, não muda nada, porque a única coisa que muda a vida é a palavra de Deus, amado. É a palavra de Deus. Eis a palavra. A multiforme sabedoria de Deus é que muda a vida. Então Jesus sabe como lidar com estas coisas com o ser humano.
Às vezes Ele permite que a pessoa chegue ao fundo do poço, porque às vezes, só no fundo do poço a pessoa vai olhar para cima. Por isso é que Paulo disse em Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, somos membros uns dos outros, irai-vos, mas cuidado, não peques, não se ponha o sol sobre a ira, ou seja, não vá dormindo com o problema que continua no dia seguinte pior. 27, não deixe lugar ao diabo. Está vendo? Não deixe lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Quem mentia, não mente mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, unicamente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, diga longe, é longe, longe de vós, amargura, cólera, ira, gritaria. Já te falei aqui da minha vizinha, né? Ela lá, o cachorrinho latia, ela latia igual, é uma coisa estranha. Às vezes eu ouvia gritar, eu não sabia se era o cachorro ou se era a vizinha. Então, gritaria, blasfêmias, malícia, longe de vós. Antes, sede uns para com os outros, bons, benignos, compassivos, tenham paciência, perdoem uns aos outros, como Deus Cristo nos perdoou. É isso que a Bíblia manda. Se a igreja não vive esse contexto, amado, não vive igreja. Por isso que a pessoa suporta estar na igreja, mas há um dia que a pessoa diz, não, peraí, não nasci para isto. Eu nasci para fazer a vontade do demônio, do diabo. Eu não, sabe, essa coisa do culto, bato palmas, senta, ouve, louva e tal. Isso não é para mim. Não, isso é para os redimidos do Senhor. Aqueles que Ele conheceu desde antes da fundação do mundo, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Aqueles que Ele dá uma santa vocação, um chamado santo. Aqueles que são dispenseiros dos mistérios de Deus. Aqueles que seguem um só evangelho da graça do Senhor. É para esses que a igreja existe. Pastor, mas o senhor ora por pessoas poderosas e ricas? Todos os dias eu oro por todo mundo. Eu tenho um momento da oração que eu digo, Senhor, tu tens alguns poderosos, ricos, sábios, isso aqui. Mostra-me quem é, faz-me chegar a esta pessoa. E se alguém muito poderoso, em qualquer área, chegar aqui à nossa igreja, vai sentar aqui com os irmãos. Pastor, mas o senhor podia fazer aqui uma área VIP? Aqui. O senhor punha uma cadeira de massagem, que a pessoa... Sua esposa serve um cafezinho, suas filhas fazem massaginha nos dedos, tem uma manicure, uma pedicure, para a hora do culto, e a pessoa diz, ai, aqui é bom, hein? Tem massagem. Aqui é a casa de Deus. Aqui não há grego, não há escravo, não há um cara melhor que o outro, não há branco, não há negro, não há pardo, não há rico, não há pobre, nós somos um. Porque a riqueza também um dia termina quando a pessoa termina. Então a pessoa pensa assim, eu nunca vou terminar a minha vida. E vai. Todos nós nascemos e um dia vamos morrer. Todos os nossos dias estão escritos no livro da vida, quando nenhum deles havia ainda. Então, o nosso destino qual é? A nossa vida um dia termina. Agora, enquanto aqui estamos, que Deus tem um plano profético na nossa vida, nós não podemos ficar presos em algo como um vício, às vezes uma coisa que domina a mente, o corpo, a vida, a alma, coisas que às vezes a pessoa diz, mas eu controlo, não controla nada. O vício é que controla, o vício é que domina. A pessoa vive, cai, recai, cai. Não, mas a Bíblia diz que eu posso cair 7 vezes, que Deus me levanta. O justo pode cair 7 vezes. É verdade. Só que você já caiu quantas? 320. Oh! Só disse 7. Então, amados,
A pessoa promete mudar, mas não consegue, sozinha não pode, nunca vencerá. Há poder no nome de Jesus, há poder na cruz, há poder no sangue de Jesus, há poder neste nome que está sobre todo nome, que quebra toda a corrente, que quebra toda a algema. João 8,36 diz isso: se pois o Filho vos libertar, amado. Se Deus entra na vida de uma pessoa, verdadeiramente ela é livre. Livre. O indivíduo pode ser o maior fofoqueiro do mundo. Se Deus entra na vida, a pessoa vai um dia dar uma mordida na língua e ele diz: não devo fazer fofocas, prejudica o outro, mas me prejudica a mim. Então, amado, isso é muito lindo. Se pois o Filho vos libertar. Agora a pessoa tem que querer. Veja, quando Jesus chegou junto daquela pessoa: você quer ser curado? Então hoje é um dia também de decisão, porque nós podemos ter alguém ou aqui dentro ou assistindo que está preso, que está fingindo que tem controle e não tem sobre a vida. Efésios 5, 1 a 7 diz assim: sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos um chamado para imitar Deus, nós somos filhos amados. Versículo 2: andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou por si mesmo como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundicícia, toda a sorte de impureza, a cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Saber, pois, nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então a Bíblia está dizendo: se você conhece uma pessoa cujo comportamento destoa da verdade da Bíblia, não participe com ele, não o receba em casa, não faça visitas. Não queira ser Deus para salvar a pessoa. A pessoa, quando a pessoa ouve a verdade, se ela é ovelha, amado, tem que sofrer transformação. O Espírito Santo lava, transforma, tira o velho homem, ajuda. Sabe, isso se passou comigo. Então não estou lhe falando aqui de graça, é a minha vida. A minha vida. Jesus é a resposta à escravidão da alma. Ele restaura o destruído, ele transforma o mentiroso num homem de verdade. Por que eu estou dizendo isso? No versículo 16 diz assim: temos que remir o tempo porque os dias são maus. Eu tenho visto ao longo desta carreira Deus pegar uma pessoa adúltera e transformar num novo homem, num novo esposo, numa nova mulher. Tenho visto Deus transformar mulheres feridas e torná-las numa mulher chail, virtuosa. Tenho visto. Paulo disse em Efésios 5:8: outrora erais trevas, porém agora que você é salvo, está na igreja, vós sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Nós dantes éramos trevas, a luz substituiu as trevas, agora temos que andar como filhos da luz. Então esta manhã, venha a Jesus. Se alguém está numa luta, não precisa vir aqui à frente, mas no teu lugar, venha a Jesus, você nunca mais será o mesmo. Chega de correntes, essa vida destruída, Deus vai transformar numa história de verdade, uma história vitoriosa. Não importa quanto você caiu fundo, Ele te levanta. Talvez alguém diga: apóstolo, eu estou no fundo de um poço, está escuro, eu sinto solidão, dói a minha alma, estou num abismo de vida, socorro. Eu queria terminar com o Salmo 40, 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando eu clamei por socorro, Ele me ouviu.
tirou-me de um poço de perdição. Olha a verdade de uma pessoa que quer viver realmente a vida com sentido, a vida espiritual. Tirou-me de um poço de perdição. O salmista dizendo, tirou-me de um tremedal de lama. Portanto, poço de perdição e tremedal de lama, mano. Você está imaginando esta pessoa escrevendo isso? Deus me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, me pôs nos lábios um novo canto. Olha a transformação da pessoa. Estava num tremedal, estava no fundo do poço. Deus mudou, pôs em mim, nos meus lábios, um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no teu testemunho, amado. Muitos vão ver o teu testemunho de vida. Muitos vão ver. Amado, um pedido de socorro a Deus nunca é anulado. Se você diz socorro, Senhor, imagina, um tremedal de lama, um poço, Deus tira, ainda põe um cântico. Gente, que transformação! A mesma coisa que Jesus fez com José, que estava lá no cárcere e se tornou no segundo homem de Faraó. Davi, que estava escondido numa caverna, se tornou um rei poderoso. Lázaro, que estava morto há 4 dias, já cheirava mal. Deus dá uma virada de vida, Deus dá um ponto de mudança. É hoje. Bispo, só para eu ler outra vez, porque esse salmo é impressionante. Aí. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Clamei por socorro. Para uma pessoa para clamar por socorro, não está bem. Está passando por algum drama. Socorro. Está se afogando em alguma coisa. E Ele explica. Tirou-me de um poço de perdição. Cara, vou te contar. Que honesto que foi o salmista. Tirou-me de um poço de perdição. Tirou-me de um tremedal de lama. Estava sujo com o pecado. Agora, do poço e da lama, Ele me coloca sobre uma rocha, Ele firma os meus passos. Eu estou na igreja, eu ouço a mensagem, eu sou parte da igreja, eu pertenço, e agora nos meus lábios há um novo cântico, há um hino de louvor, as minhas palmas, muitas pessoas verão estas coisas, e quando virem e ouvirem, vão temer e vão confiar em Deus, vão dizer, se Deus fez nesse homem, pode fazer na minha vida. Por isso eu lhe conto aqui milhares de vezes o meu testemunho. Eu lhe conto aqui. Eu era um católico, dependente de imagens, de ídolos, tudo que o demônio gosta. E num acidente, na cama de um hospital, vésperas de amputar a minha perna esquerda, Deus manda um anjo e diz, você será um pregador que vai levar a palavra de Deus à volta do mundo. Então Deus me tirou de um pântano, Deus me tirou da lama, do fundo do poço, sabe, firmou os meus pés. Já são quase 49 anos, 46 de pastor, e agora nos meus lábios há um novo cântico, há um hino de louvor. Eu canto, louvo, danço, pulo, salto, porque eu amo a Jesus, porque Ele me amou. E muita gente no mundo inteiro já foi salva, passou a temer e a confiar em Deus por causa daquilo que eu falo às pessoas a meu respeito. Você tem que falar também, porque muitos vão ver essas coisas de transformação da vida, vão receber, vão começar a temer. Pô, aquele cara ali era perigoso, agora olha, sabe? E começam a temer e vão dizer, não, se Deus fez, pode fazer em mim. Pode fazer. Maravilhoso. Eu estou assim muito consciente da obra do nosso ministério. O diabo luta contra mim todos os dias. Aracacê, Galvão, todos os dias. Porque eu sei da importância. Essa é a única igreja que fala as verdades de Deus que o povo tem que ouvir para mudar de vida, para sermos luz nesta terra, sal. Palavras de um crente têm que ser sempre temperadas com sal, diz Colossenses 2, sempre temperadas com sal.
Bom, amados, eu teria muito mais para vos falar, mas a hora avançou. Senhor Jesus Cristo, Pai, a palavra foi semeada, a semente está a germinar, e fatos já estão ocorrendo na vida de muitas pessoas aqui dentro, centenas e centenas de pessoas lá fora. A escravidão terminou, o fundo do poço terminou, o tremedal de lama terminou, agora é uma rocha, firme, passos firmes, virada de vida, Pai. Obrigado, Pai. Tens nesta igreja a tua noiva. Esta é a tua noiva, Pai, ataviada de branco, sem rugas, sem manchas. Fomos lavados, éramos como o carmesim, escarlate, vermelho, encarnado. Deus nos lavou, somos mais alvos do que a neve. Sim, agora não temos mais trevas, Pai. Saímos das trevas para a luz. Que bênção maravilhosa. Esta é a carreira que nos foi proposta. Sermos Deus mostrado em nossa vida, as nossas ações. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Agora vamos voltar aos nossos lares. Toda arma que foi forjada contra nós não prevalecerá. Não prevalecerá. Fortalezas, sofismas e altivezes que muitas vezes querem tirar o povo da igreja. Nós entramos agora, Pai, em Ziklag, a terra do inimigo, e trazemos de volta os despojos, as famílias, as pessoas que foram arrancadas pelo inimigo deste ministério. O homem mau, o fraudulento, o enganador, o sanguinário, o governante diabólico não terão parte da nossa vida, Pai. Vamos sair em paz, vamos sair com alegria. A nossa alma está em júbilo, Pai. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Pai. Aleluia. Vamos em paz. Vamos ter a melhor semana da nossa vida. Vamos ter bênçãos sobre a nossa vida. Os céus abertos sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Um aplauso. Glória a Deus.